Olá, eu sou a professora Jota. Vai começar mais uma aula de história. Antes da gente começar nossa aula, 2 recadinhos. Primeiro, se inscreve no canal, ativa as notificações. Você vai ser informado pelo YouTube no exato momento que eu posto as videoaulas. Lembrando que a gente posta as aulas aqui de segunda a sábado, todas as disciplinas, foco no Enem e outros vestibulares. Segundo recadinho antes de começar a nossa aula, clica na descrição do vídeo, tem um link para o Telegram. Neste link do Telegram, você vai acessar o nosso grupo e por lá eu mando as apostilas que acompanham as videoaulas. Então, um exemplo, se eu postar 2 aulas aqui no YouTube no dia, você vai receber 2 apostilas em PDF de graça, tá bom? Dados os recados, roda a vinheta, João, professora Jota, aula de história agora no Jota Explica. Vamos lá para a nossa aula de número 12. Chegamos na famigerada Revolução das Revoluções, a Revolução Francesa, que vai aí compreender de 1789 até o ano de 1799. Moçada, a Revolução Francesa marca aí o final da Idade Moderna, belezinha? Então, estamos chegando no final de um ciclo histórico! Uou! Aulas passadas, o que a gente trabalhou? Absolutismo, mercantilismo, renascimento e iluminismo. A aula de hoje, Revolução Francesa. É uma revolução burguesa, a gente já sabe disso, baseada aí nos ideais iluministas. Aula passada, apostila 11, tudo sobre iluminismo para vocês, tá bom? Qual que é o contexto da Revolução Francesa? Ela vai se criar aí mediante um cenário sociopolítico caótico, que vai ser agravado por uma forte crise econômica. No final do século XVIII, a França no final do século XVIII, a França estava enfrentando uma grave crise econômica, principalmente aí, a gente pode colocar na conta, do privilégio que pequena parte da sociedade mantinha, né? O clero e a nobreza. Por que pequena parte? Se a gente observar na nossa apostila, tem lá uma piramidezinha social com a porcentagem, obviamente aproximada, não exata, da distribuição social da França, nesse período que a gente está trabalhando aqui. Vamos lá. 3 estados para a gente entender essa sociedade revolucionária. Qual é o campo social que essa revolução acontece? 3 estados. O primeiro estado, o clero. O segundo estado, a nobreza. O terceiro estado, burguesia, camponeses e os sans-culottes. Se eu falar errado aqui a pronúncia, é porque é francês e eu não sou francesa, ok? O clero e a nobreza representavam aproximadamente 3% da população francesa. Ficava aí na mão dessa pequena porcentagem. Terras, cargos, prestígio, privilégio e, muito importante, isenção fiscal. Ou seja, não contribuíam no lado fiscal da sociedade. Essa contribuição ficava para quem? Isenção fiscal, eu estou falando de isenção de imposto, né? E imposto é a base de uma sociedade, todo mundo sabe disso. No Brasil, a gente paga aí muito de imposto. Eu ia falar milhões, mas vai que é trilhões e agora eu não me lembro. Então a gente paga muito imposto. O terceiro estado, representando aí aproximadamente 97% da população, ficava com todas as obrigações e os impostos. Vocês perceberam que esse terceiro estado, ele é bem heterogêneo, né? Ele é bem diferente. Você tem burguês, você tem camponês e você tem os sans-culottes, ali na região de Paris. O que acontece? Vamos lembrar que o iluminismo teve a ajuda da burguesia. Por quê? Porque a burguesia estava querendo lucrar mais, né? Estava querendo cada vez mais ampliar suas questões comerciais que o absolutismo impedia. Então, note, a burguesia, ela tá com a galera mais pobre. Então, ela não tá conseguindo desenvolver o comércio dela. Ela não tá conseguindo ascender socialmente a classe dela, né? Isso é importante quando a gente fala de Revolução Francesa. Entender por que a burguesia se juntou ali à luta do povo. Não é porque ela queria o povo bem. Ela tinha um interesse financeiro, como sempre, beleza? Né? De toda a desigualdade socioeconômica baseada principalmente aí nos privilégios da nobreza e do clero, a França tem uma coisa a mais,
que vai impactar financeiramente, que foi o apoio que ela deu na Revolução Americana, no processo de independência dos Estados Unidos. Nosso próximo vídeo, agora eu não me recordo, mas eu acho que é a independência dos Estados Unidos ou a formação dos Estados Unidos, então eu vou aprofundar isso para vocês, tá bom? Fica tranquilo. Mas 2 fatores, né, precedentes aí da Revolução Francesa. Você tem uma crise social, crise econômica, crise ali dos 3 estados, a desigualdade era discrepante, então isso foi agravado com a ajuda financeira que foi alta para os Estados Unidos, beleza? Seguindo aqui com a nossa aula, vocês lembram quando a geografia, né? Geografia que eu digo no geral, mas as mudanças climáticas influenciaram no século XIV, com a questão da fome, das péssimas colheitas? Parece um repeteco, mas vai acontecer de novo. No ano de 1788, as colheitas não aconteceram como nos anos atrás, na França. E isso abriu um precedente. Precedente para quê? Para fome. Pô, você tem uma alta demografia, você tem uma alta concentração de camponeses, né? Você tem um campesinato ali fortificado. E você não tem colheita, automaticamente você tem revolta. Então já estava um cenário horrível, todo mundo sendo explorado, 97% da população, incluindo os camponeses, sendo explorados, alta taxação de impostos, e você ainda tem aí uma crise na colheita. É aí que começa, é aí que explode de fato, né? As rebeliões, elas se espalham pelos campos. Para controlar essa galera rebelde, a França vai lá e convoca os Estados Gerais, que eram assembleias para resolver qualquer questão que precisasse de solução imediata. Funcionava desde o período medieval. Então é convocado esses Estados Gerais. Vamos entender o que eram esses Estados Gerais antes de continuar a aula. Estados Gerais reuniam representantes dos 3 estados da sociedade francesa. Vamos lembrar? Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, povo em geral. Burguês, camponês, por aí vai. Como funcionava quando você chamava essa assembleia aí do estado geral? Votação separada por estado. Então, na prática, o clero sempre votava junto com a nobreza e acabava derrotando o estado. Então, o povo, a voz da galera, nunca era de fato escutada, porque se você está votando por estado, 2 estados acumulam privilégios, acumulam uma série de coisas boas, em detrimento do seu estado acumular coisas ruins, você vai mudar isso? Óbvio que não. E é isso que a galera do terceiro estado queria mudar. Como eles eram maioria, falando numericamente, eles queriam que as votações acontecessem de maneira individual. Desse modo, eles conseguiriam derrotar os 2 estados. A proposta, obviamente, foi rejeitada, mas ela abriu um precedente para a criação da Assembleia Nacional Constituinte, né? E aí, a população francesa viu nessa Assembleia a chance de realmente ser escutada, né? De realmente ter um poder ali de voto decisivo. E aí, o que aconteceu? O rei Luís XVI foi contra. Falou, não, o que, mano, é Assembleia? Eu lá quero Assembleia? Eu quero continuar aqui de boa. Pra que Assembleia? E na hora que a galera viu esse rei sendo contra, 14 de julho de 1789, O que aconteceu nessa data? A queda da Bastilha, porque a população enfurecida invadiu a prisão que era utilizada ali, né, como perseguição política e prisão política, com a galera que era contra o regime absolutista. Eles invadem aqueles quadros emblemáticos de você tacar fogo e pronto, a revolução começa. A revolução se espalha por toda a França, e aí a gente vai para a nossa próxima data. De 1789 a 1792, a gente tem Assembleia Nacional Constituinte e Assembleia Legislativa. Gente, vai parecer redundante, mas bora lá. A revolução não foi pacífica, não foi no diálogo, foi com guerra, foi com os períodos de terrores que a gente vai abordar aqui na aula, né? Foi com medo, foi com pavor, foi com práticas agressivas, não foi no diálogo, vamos mudar isso aqui, ó, sai o rei e a gente cuida das coisas. Óbvio que não, né? Óbvio que não. Então, nesses primeiros anos, o que a gente teve de início? Fortes ataques e saqueamentos dos camponeses. Por quê? Eles já tomaram essa postura radical, essa postura violenta para impedir
que os aristocratas, os grandes proprietários de terra, se defendessem, né? Tivessem qualquer tipo de reação. Porque falou, ó, começou a revolução, vamos lá. Agora a gente não volta mais. Agora é fogo e fogo. Eu pensei outra coisa, mas fogo. Atenção, na apostila eu coloquei para vocês o seguinte. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é o que mais cai no vestibular, que foi o documento elaborado, né? Para refletir o quê? Ideal de âmbito universal. O que é isso na prática? Liberdade, igualdade e fraternidade, né? Os interesses acima de qualquer interesse particular. Na hora que você coloca ali, todo mundo é igual perante a lei, sabe? Quando você começa com essa ideologia. Então, ó, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que a gente vai ter aqui? Os extremos, né? A burguesia e a classe média começou a ver essa população inflada e falou, isso não é bom pra gente não. Vamos tentar frear esse povo. Quem mais queria frear a população? A nobreza e o clero. Eles começam a tentar fugir em massa da França. Só que eles não conseguem fugir tanto não, porque eles vão acabar na guilhotina, né? Tá na apostila também, Constituição Civil do Clero, dá uma lida lá para aprofundar. Constituição Francesa, tá? A Constituição Francesa, que é a que vai transformar a Assembleia Nacional Constituinte em Assembleia Legislativa. Dá uma lida no material que está completo para vocês. Seguindo tudo isso que a gente abordou até aqui, é chegada a hora de falar deles. Os girondinos e jacobinos. Primeiro, eram dois grupos políticos totalmente antagônicos, totalmente opostos, assim. Um queria o quê? Uma postura mais conservadora, tipo, não, vamos manter a revolução, mas calma lá, né? Não precisamos tanto de extremos. Enquanto os jacobinos queriam o extremo no seu mais profundo âmago, né? Então, você tem dois grupos políticos totalmente distintos, é óbvio que esses grupos vão se chocar. Quem começa aí governando, comandando, são os jacobinos, beleza? Que é um período de terror, né? Eles determinam a queda da monarquia francesa e começam a vigorar a República da França. E aí tem uma coisa importante que cai em vestibular, tá? Cai em qualquer, não só Enem, todos. A Assembleia Legislativa, ela foi alterada para uma convenção, porque essa convenção dava mais poderes aos jacobinos, tá? E é neste momento que surge o executar ou não executar o rei. Lembra que eu falei que óbvio que esses grupos iam se chocar? Aqui tem o primeiro choque mais claro e evidente. Por quê? Os girondinos estavam defendendo só que você exilasse o rei Luís XVI, enquanto os jacobinos não, eles queriam execução, porque ele estava tramando com a galera fora da França, os outros países, para acabar com a revolução, então ele tinha que ser executado. E aí, em 1793, ele é de fato guilhotinado. E a partir dessa execução, a gente tem a Era do Terror, aí comandada pelos jacobinos. E assim, é 1 ano e 4 meses, 14 meses, se eu não me engano agora. 14 meses que começa isso, e aí tem uma série de medidas, como o Comitê da Salvação e as leis dos suspeitos. A partir dessas leis dos suspeitos, começa a rolar uma perseguição política. Não só isso, mas é aí que a gente tem a guilhotina, com 14 meses acumulando 17 mil mortes. É muita gente guilhotinada, né? E assim, conforme o terror ia aumentando, a oposição ia se articulando. E é o momento que os girondinos se reúnem com outros grupos, eles encontram apoio na burguesia francesa, mas quem aplica o golpe mesmo é um partido político que, aqui pra gente, no nosso vocabulário, seria um partido de centro, o famoso centrão. Porque uma hora a galera do pântano estava junto com o jacobino, outra hora estava com o girondino. Conforme esse terror foi instalado e foi aumentado, aí eles ficaram do lado dos girondinos e apoiaram o golpe. E em 1794, eles tomam o poder e anulam várias decisões por parte dos jacobinos. A alteração mais importante para a gente é em 1795, porque a convenção vai ser substituída por diretórios, tá? E aí, beleza.
Com a queda jacobina, a gente tem Girondino e alta burguesia francesa juntos, eles redigem uma nova constituição para a França. Restaram algumas medidas importantíssimas para a gente aqui, que é o voto censitário e a escravidão nas colônias, porque os jacobinos tinham abolido a escravidão nas colônias. Mas quando o Girondino volta ao poder, junto com a burguesia, fala, não, pode voltar, e a gente tem o exército francês fortificado e reprimindo o povo na sua mais ampla brutalidade, tá bom? A partir daqui a gente vai ter um nome importantíssimo, Napoleão Bonaparte. Por quê? Gente, uma coisa que é comum acontecer na sociedade. Corrupção e defesas, como eu posso dizer, no mínimo incoerentes. Porque os diretórios acabaram assim, não resolvendo a crise política, a instabilidade política continuava, a financeira se agravava, a inflação estava muito alta, o cenário era péssimo, e estava rolando corrupção. Então, a população francesa olhava para esses diretórios e estava totalmente desanimada, falando, pô, a gente nunca vai se organizar. Se olhava para a Inglaterra já estava numa produção capitalista, né? Um capitalismo mas já estava existindo ali, sabe? Um desenvolvimento econômico daquela sociedade. E é quando a sociedade francesa começa o quê? A ter um apelo por uma ditadura, né? Porque é inflação, é crise, instabilidade política. E quem que é o general que tá aí despontando para a França? É o Bonaparte, Napoleão Bonaparte, porque ele tá lá nas investidas internacionais contra a Áustria, Prússia e demais inimigos declarados da França. Então começa-se um movimento, ele já tinha a simpatia da população, né, por estar defendendo a França ali, né, internacionalmente. Começa um apelo dessa população para ele tomar o poder. Vamos lembrar aqui que o Napoleão já tinha flertado com ideais jacobinos, né? Mas aí ele vê nisso uma boa chance de chegar ao poder e ele abraça a causa e a gente tem o 18 Brumário, que foi o golpe de Estado liderado por Napoleão. Agora já estamos em 9 de novembro de 1799, tá bom? Essa é a data oficial da subida da burguesia ao poder francês através de Napoleão Bonaparte. A partir daqui é outro contexto histórico, é outra aula e é só Napoleão, era napoleônica, por aí vai. Vamos à conclusão da Revolução Francesa. Os principais pontos. O que foi alterado com a Revolução Francesa, que durou aí 10 anos, né? Bom, o fim dos privilégios de classe na França, como eram conhecidos em 1788, até 1788. Fim de qualquer base, qualquer resquício de feudalismo no país. Consolidação do capitalismo, mas capitalismo esse que ainda teve muita dificuldade de se manter mediante tantos anos de guerra na França, tá? Queda do absolutismo na França e posteriormente na Europa. Inspirou movimentos de independência no continente americano, popularizou a república como forma de governo, aquela clássica base de separação dos poderes e imposição das liberdades individuais, que tornavam os homens iguais perante a lei, como já abordamos aqui. Na apostila tem 6 exercícios para vocês resolverem, gabarito no final. Espero que tenha ficado claro, falei os principais pontos. Quer aprofundar o assunto? Leia a apostila de número 12, Revolução Francesa. Para você que ficou até aqui, meu muito obrigada e até semana que vem. Boa semana pra gente, bom final de semana, curte, se inscreve, compartilha. Beijo!